de Gênesis, capítulo 22, o versículo 1. Amém? É um texto bastante conhecido, né, da igreja. Diz: Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. E Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. E Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? É um texto muito maravilhoso, né, da palavra de Deus para as nossas vidas, né, que o Espírito do Senhor colocou em meu coração, né? É uma história bastante conhecida, né, dos irmãos, mas eu creio que o Senhor, Ele pode, né, falar conosco, né, nesta noite por meio desta palavra, né? Nós estamos aqui em um momento, né, assim, essencial, né, e definitivo, assim, na vida de Abraão, né, esse grande homem de Deus, né, esse grande patriarca, né, chamado de o pai da fé, né, por nós. E aqui nós estamos em um momento crítico, né, da história de Abraão, né? Abraão já avançado em idade, ele já tinha vivido muitas coisas, né, muitas experiências com o Senhor, né, desde quando Deus o chamara, né, para que ele pudesse servi-lo, seguir diante da sua presença, né? E aqui nós temos um momento crítico, né, nessa história. Depois de tanta experiência que Abraão já tinha enfrentado, né, já tinha passado juntamente com o Senhor, eu acredito que Abraão jamais esperava, né, que um dia o Deus que o havia chamado, né, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, iria fazer
um pedido como esse, né? Então, é um pedido muito sério, né? E algo que, pela narrativa, né, do texto, nós conseguimos ver, né, o drama no qual Abraão ele se encontrava, né? Porque nós sabemos que Isaac era o filho da promessa, né? Foi Deus quem havia feito a Abraão essa promessa que em Isaac seria chamada a sua descendência, né? E a Bíblia diz aqui que depois dessas coisas, né, capítulo atrás vai mostrar, né, para nós a história do nascimento de Isaac, né? Então nós sabemos que Deus ele chama Abraão quando ele tinha 75 anos de idade, né? E ele precisou esperar 25 anos para que essa promessa se cumprisse em sua vida. E Deus ele é fiel, cumpre a sua promessa, né? E a Bíblia diz que no momento em que Isaac, né, ele vai ser desmamado, Abraão oferece um banquete, Ismael, né, o filho da escrava egípcia, Agar, começa a zombar do menino, né, começa a rir, né, e zombar de Isaac, algo que a esposa de Abraão não gostou daquela atitude, né, e ela fala para Abraão: mande, né, embora este menino, porque ele não vai herdar junto com o meu filho, Isaac. E a Bíblia diz que Abraão, diante daquele pedido, ele fica, né, assim, triste, né, em ter que fazer aquilo, meio desconcertado, era algo que ele não queria fazer, mas a Bíblia diz que Deus falou para ele: faça o que a sua mulher está lhe pedindo, né? Porque eu vou abençoar também a vida de Ismael, porque ele é teu descendente, mas a minha promessa, né, a minha aliança é com Isaac, né? Então, a Bíblia diz que ele despede Ismael, né? Então é logo depois desse episódio, né? Por isso que o versículo 1 começa: depois dessas coisas, né, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, né? Então, depois de Abraão despedir, né, Ismael, alguns anos se passam, né? Porque nós vemos pela história que Isaac ele já era um pouco maior, né? Porque ele tinha condições de carregar a lenha sobre as suas costas, né? Sobre o seu lombo. Então é depois de toda essa história que Deus novamente ele fala com Abraão, né? Por isso que eu disse que era algo inesperado, né, na vida de Abraão, e é algo que só aquele que lê, né, a maneira como foi escrita, nós sabemos que era Deus que estava colocando Abraão à prova, né? Mas Abraão ele não tinha, né, a consciência disso, né? A Bíblia diz para nós, né, nós que lemos, diz: Deus pôs Abraão à prova, né? Então, muitas das vezes nas nossas vidas, né, é necessário que Deus nos coloque à prova, né? Assim como o ouro, né, precisa ser passado pelo fogo, né? Precisa ser refinado, né? Precisa ser lapidado, né, para tirar as suas impurezas, né, para mostrar se realmente é algo valoroso, né? E é necessário que se passe pelo fogo. Muitas das vezes nas nossas vidas, na vida do crente, o crente precisa passar pela prova, né? Deus ele precisa nos provar, né? E Deus ele não faz isso com a intenção de nos matar, né? Ou seja, com o intuito de te matar, né? Com o intuito de te destruir, né? Com a intenção de te derrubar e de te não restaurar mais, né? Mas a intenção de Deus é de tirar o melhor de nós, né? Ou seja, de nos provar no sentido de que nós venhamos a cada vez mais nos aperfeiçoar e nos santificar diante da presença de Deus, né? Então é por isso que, como o ouro, ele precisa ser passado pelo fogo, né? Provado, para ser purificado. Muitas das vezes nós precisamos também ser passados
à prova, né? Ou seja, a nossa fé, ela precisa ser colocada à prova para ver se de verdade nós estamos com as nossas vidas diante da presença de Deus ou não, né? Então, Deus, ele não nos tenta, né? Então, mas ele nos prova, né? Ele não nos tenta, né? Nós sabemos que o diabo é ele que nos tenta, né? Ou seja, é ele que tenta nos tirar da presença de Deus, nos derrubar e nos destruir, né? Mas a intenção de Deus é nos provar para ver se de fato a nossa fé ela está alicerçada em Deus ou não, né? Se de fato nós confiamos em Deus ou não, né? É bem verdade que Deus, ele já sabia, né, que Abraão, ele confiava no Senhor, né? Deus, ele já sabia que Abraão, ele era fiel ao Senhor, né? Mas muitas das vezes as provas, elas vêm sobre nós para Deus mostrar a realidade dos nossos corações, né? Ou seja, é Deus mostrando para você, né? Ou seja, desvendando a realidade do seu e do meu coração para saber se de fato nós estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Então, o texto aqui, ele é dramático, mas ele é bem claro, né? E a Bíblia diz que que Deus, ele põe Abraão à prova, né? Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu, né? Eis-me aqui, né? Uma coisa que chama atenção é que Abraão, ele prontamente responde ao pedido de Deus, né? Você vê que Deus, ele chama Abraão e ele prontamente responde: eis-me aqui, né? Ou seja, ele não sabia o que Deus iria requerer, o que Deus iria pedir, né? Mas nós vemos uma disposição de Abraão em obedecer ao Senhor, né? Ou seja, em ser obediente a esse Deus que o tirou lá de Ur dos Caldeus, né? E que agora Abraão já velho, já muitos anos de experiência com o Senhor, mas mesmo assim Abraão continuou fiel ao Senhor, né? E Deus continuou: pegue o seu filho, né? Ou seja, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu hei de lhe mostrar, né? Você vê que essa passagem, ela é muito similar à passagem do chamado de Abraão, né? Se você perceber, é quase as mesmas palavras, né? Tem uma similaridade quando Deus, ele chama Abraão. Pela primeira vez que Deus se apresenta a Abraão, Deus diz, né: sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar, né? Você vê que é similar, né, a maneira como Deus, ele interage com Abraão, né? E aqui ele vai de maneira similar, mas agora, né, o pedido é mais estreito, né? Era a primeira vez, era para que Abraão saísse do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que ele não sabia o lugar, né? Ou seja, ele tinha que confiar no Senhor de qualquer maneira. Mas parece que é mais fácil, né? Se nós olharmos esse primeiro pedido de Deus a Abraão, né, é mais fácil, né? Por mais que fosse ainda difícil confiar no Senhor, mas nós vemos que se compararmos com esse pedido final de Deus aqui, é algo mais complicado, né? Ou seja, algo muito mais sério, né? Algo muito mais complexo, né? Algo que iria exigir de Abraão uma maior obediência e uma maior confiança neste Deus que o havia chamado, deste Deus que o havia feito promessas, né? Mas aqui nós vemos que o pedido de Deus, ele é mais sério, né? Pegue o seu filho, né? E a maneira como o texto detalha, né, o seu único filho, Isaque, né? Ou seja, o motivo do seu riso, né? O motivo da sua alegria,
né? Aquele que você ama, aquele por quem tanto você esperou, né? Pegue o seu filho e ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar, né? Isso aqui que Deus está falando para Abraão é algo muito, muito sério, né? Então, oferecer ao Senhor em holocausto, né? Nós temos uma descrição disso lá em Levítico, né? Capítulo 1, que era necessário pegar o animal, né? E você tinha que ferir o animal, né? Tirar o sangue do animal, cortar as partes, né, do animal, colocar sobre o altar a lenha e atear fogo, né? Então era isso que Deus estava pedindo para Abraão que ele fizesse com o seu filho, né? Então imagina como não deve ter ficado a mente de Abraão, né? Ou seja, porque parece uma coisa muito contraditória, né? Ou seja, muito controversa esse pedido que Deus ele faz para Abraão, né? Parece que é uma coisa muito contraditória, porque Deus falou, é em Isaac que vai ser a sua descendência, né? Mas agora Deus pede Isaac em sacrifício, né? Ou seja, Deus está pedindo que eu mate o meu filho, né? Como pode ser algo assim, né? Imagina como não deve ter ficado o coração de Abraão, a mente de Abraão diante de um pedido como esses. Mas a Bíblia diz que Abraão ele foi obediente ao Senhor, né? E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Você vê que há uma prontidão, né, em Abraão em obedecer ao Senhor, né? Ou seja, Abraão não questionou, né? Abraão não ficou indagando a Deus, Abraão não ficou murmurando contra Deus, Abraão não ficou discutindo contra Deus, mas a Bíblia diz que na manhã seguinte, né, provavelmente Deus deve ter falado com Abraão de noite, na manhã seguinte, bem cedo, Abraão se levanta de madrugada, né, com o objetivo de cumprir, de obedecer o mandato do Senhor, né? Eu imagino aqui que Abraão não deve ter falado com Sara, né? Se ele tivesse falado, certamente Sara não teria deixado que Abraão levasse Isaac, né? Se Abraão tivesse falado com Sara, olha, Deus pediu que eu sacrificasse o nosso filho e agora eu preciso obedecer, né? Eu imagino que Abraão não deve ter comunicado nada com a sua esposa Sara, mas ele simplesmente pega Abraão, logo de madrugada, 2 dos seus servos, um jumento, ele racha a lenha, né, para o holocausto e ele vai ao lugar designado por Deus, ao lugar que Deus havia indicado, né, ao lugar que Deus lhe havia determinado, né, ou seja, sem questionar, sem duvidar, né? Mas apenas confiando no Senhor, né? Confiando em Deus, crendo no favor, na misericórdia deste Deus que é um Deus santo e poderoso, né? A Bíblia diz que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, né? Você vê que era uma distância, né, do lugar onde Abraão estava, de aproximadamente 3 dias de viagem. E Abraão ele foi, né, naquela viagem, né, e eu fico imaginando, né, a cada dia que se passava, a cada momento em que se passava, como não estava o coração de Abraão diante daquilo, né? Ele está indo ciente daquilo que Deus lhe havia mandado fazer, ciente daquilo que Deus lhe havia ordenado fazer, disposto a obedecer a Deus, a sacrificar o seu filho, e só ele, Deus, é quem sabe, né? Ou seja, ele está num momento dramático, né, da sua história, onde é só ele e Deus, né? Só ele e o Senhor que sabia, né, o que estava se passando naquele momento, né?
ele não fala para ninguém, não conta para sua esposa, não conta para Isaac, não conta para os seus servos, mas é só ele e Deus, né? É só ele e o Senhor, né? Tem momentos das nossas vidas que nós nos encontramos assim, né? É só você e o Senhor, ou seja, é só você e a sua confiança no Senhor, né? Tem momentos que Deus nos chama, né? Deus nos coloca em determinadas situações para provar a nossa fé, para ver se de fato nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, se de fato Deus, Ele é a nossa alegria, se de fato Deus, Ele é o centro da nossa adoração, o centro dos nossos corações, e foi isso que Deus, Ele fez com Abraão, né? Você vê que foram 3 dias de caminhada, né? Abraão poderia, de repente, né, se fosse eu e você, ir discutindo com Deus, né? Senhor, para que isso, né? Não estou compreendendo, não estou entendendo o que o Senhor quer com isso, né? A fé, ela exige isso, né? Muitas das vezes nós não vamos entender, né, o que o Senhor está querendo, né? O Senhor nos coloca em determinadas situações que nós não vamos conseguir entender assim, né, de primeira vista, qual é o objetivo, né, o que Deus está querendo com isso, mas nós precisamos confiar no Senhor, confiar em Deus, confiar nas misericórdias e no favor deste Deus que nos tem chamado, né? Ou seja, que o mesmo Deus que chamou Abraão lá no início, né, que estava sendo com ele, iria continuar, né? Essa é a confiança que você e eu precisamos depositar em Deus, depositar no Senhor, né? Mesmo sem entender, né? O lugar que Abraão estava era cerca de 3 dias de viagem, aproximadamente 80 quilômetros de distância, né? De Berseba até Moriá, mas ele é obediente, né? E a Bíblia diz para nós, né? O escritor aos Hebreus, ele revela para nós o que estava, né, no coração de Abraão, né? Quando ele decide obedecer ao Senhor, né? Se nós abrirmos aí, abra comigo, Hebreus capítulo 11, o versículo 17, né? Hebreus capítulo 11, o verso 17. A Bíblia diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, né? Então era isso que estava no coração, na mente de Abraão, né? Ou seja, a fé de Abraão era tamanha no Deus que lhe havia feito as promessas, que ele disse: se Deus está pedindo, né, meu filho, mesmo que eu tenha que sacrificá-lo, Deus, ele é poderoso até para dos mortos ressuscitá-lo, né? Porque Deus, ele me fez essas promessas, né? Deus, ele me prometeu e ele é fiel, né? O Deus que nós servimos, ele é um Deus poderoso. O Deus que você serve, ele é um Deus onipotente. O Deus que nós servimos, ele é um Deus imutável, né? Ou seja, ele é um Deus que não falha, ele não muda nas suas promessas, né? É um Deus que não muda na sua palavra, mas é um Deus fiel, né, para cumprir sobre as nossas vidas, né? É um Deus fiel para guardar as nossas vidas, é um Deus fiel para guardar o nosso depósito até o dia da sua vinda gloriosa, né? Então era nisso que Abraão estava crendo, né? Porque a promessa que Deus
fez a Abraão foi uma promessa muito maravilhosa, que em Abraão seriam benditas, seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? Ou seja, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas, né? Porque é por Abraão que viria o Cristo, né? O nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz para nos salvar, né? Para nos conceder salvação, redenção e vida eterna. Então, Abraão, ele confiou no Senhor, ele confiou neste Deus que não pode mudar, né? O Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que não pode mudar, né? E como o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no primeiro capítulo da sua carta, né? Ele diz, escrevo, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, né? Ou seja, prometeu antes dos tempos eternos, né? Então, esse Deus que nós servimos é um Deus que não pode mentir, né? É um Deus que não falha, né? Eu e você, nós tropeçamos. Abraão teve alguns momentos da sua vida que ele fraquejou, né? Que ele tropeçou, né? Mas você vê aqui agora, né, nesse ponto crucial da história de Abraão, da vida de Abraão, que ele se dispôs inteiramente a obedecer ao Senhor, né? A fazer a vontade do Senhor, né? A se entregar inteiramente diante da vontade deste Deus que criou todas as coisas, né? Abraão, ele foi obediente, né? E o que nós precisamos é, ao exemplo de Abraão, sermos obedientes diante da presença do Senhor, né? Ou seja, não duvidarmos de fazer aquilo que o Senhor exige, requer e pede de cada um de nós, né? Você e eu precisamos ser obedientes diante da presença de Deus, ainda que isso seja algo difícil para nós, ainda que isso seja algo custoso para você, né? Ainda que seja algo difícil, né? Ainda que você olhe e fale, meu Deus, isso é demais para mim, né? Abraão podia olhar e falar, Senhor, o meu filho é demais, Senhor. Pedisse qualquer coisa, qualquer outra coisa, e eu lhe daria. Mas logo o meu filho, né? Logo o meu único filho, filho da promessa, né? Muitas das vezes, né, o Senhor, ele exige coisas difíceis de nós, né? Ou seja, coisas que vão nos causar dor, né? Vai ser difícil de você abrir mão, né? De você obedecer ao Senhor, né? Mas isso prova, né? Mostra qual é o caráter, né, da sua fé, se é uma fé que realmente te salva, né? Se é a fé dos eleitos, né? Se é a fé de Abraão, se é a fé que nos conduz à vida eterna, ou se é uma fé falsa, né? Uma fé passageira, né? Uma fé somente nas coisas que são temporais e que são visíveis, né? A nossa fé, ela precisa ser maior do que todas essas coisas, né? Uma fé que vê além, né, de todas as coisas, uma fé que vê além do sacrifício, que vê além do sofrimento, que vê além da dor, né? Que vê além da prova, né? A fé dos eleitos é uma fé que não está fixada na provação, né? O olho dos eleitos, ele não está fixado na aprovação, mas está fixado em Cristo, né? Em Deus, naquele que nos fez promessas maiores, melhores e superiores do que tudo aquilo que você e eu possamos imaginar, vivenciar, experienciar aqui neste mundo, né? Então, é uma fé alicerçada neste Cristo maravilhoso, né? Glorioso, poderoso, que nos promete salvação e vida eterna, né? Então, Abraão, ele estava convicto, né, em obedecer ao Senhor. E você vê que ele não fala, né? Não falou nada a Isaac, né? Isaac já era um rapaz, né? Já era um moço, já era
né? Provavelmente aí, né? Seus 13, 15 anos, né? Certamente se Abraão tivesse falado assim de bate pronto para Isaac, acho que ele não ia, né? Abraão já velho, né? Mas nós vemos que tem determinado momento da história aqui que Isaac, ele rompeu o silêncio, né? Porque Abraão, ele pega, né? Ele fala, vocês dois, né? Os dois moços, fiquem aqui, que eu vou, né? Vou eu e Isaac, nós vamos lá, né? Eu vou e nós voltaremos, né? Você vê a confiança de Abraão, né? Vocês fiquem aqui, que eu vou, né? Eu e o moço, nós vamos ali adorar ao Senhor, nós vamos ali louvar ao Senhor e depois nós retornaremos, né? Você vê a confiança, né? Você vê aqui, né, uma confiança neste Deus que era poderoso, né? Até se fosse o caso para dos mortos ressuscitar a Isaac, né? Então essa era a confiança que Abraão estava naquele momento e ali ele vai, né? Começa aí, joga, né, a lenha sobre os lombos do seu filho e eles vão caminhando, né? Abraão com o fogo na mão, com o cutelo na mão, né, a faca na mão, prestes a sacrificar o seu filho. E daí Isaac, ele rompe o silêncio, né? Isaac percebe, tem alguma coisa estranha aqui. Naquele momento, eu acho que a ficha caiu. Isaac falou, poxa, tem alguma coisa de errada, né? Eu estou vendo o fogo, estou vendo, né? Já está com o fogo nas mãos, a lenha, a faca, mas cadê o animal, né? Cadê o cordeiro para o holocausto, né? Cadê, né? Então você vê que Isaac, ele rompe o silêncio naquele momento e a resposta de Abraão é, Deus proverá, né? Eis-me aqui, meu filho, Deus proverá para si, né, o cordeiro para o holocausto, né? Esse cordeiro que foi morto, né, antes da fundação do mundo, né? Você vê que a história de Abraão é uma história muito maravilhosa, né? Porque Deus, ele poupou o filho de Abraão, mas ele não poupou o seu próprio filho, né? Antes o entregou por todos nós, né? Para nós sentirmos, né, o peso que foi para o nosso Deus entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, né? E a Bíblia diz que no momento em que Abraão estende as mãos, né, para sacrificar o seu filho, né, a Bíblia diz que o Senhor, ele brada do céu, né, de maneira mais urgente, né, mais do céu, o anjo do Senhor clamou, Abraão, Abraão, né? Você percebe a urgência, né, no chamado, porque Abraão, ele estava realmente determinado a sacrificar o seu filho Isaac, né? A gente fica se perguntando como é que Isaac se deixou ser sacrificado, né? Porque, como eu disse, Isaac era jovem, né? Provavelmente tinha mais força do que o seu pai, né? Poderia correr, né, para longe, poderia fugir, né? Mas eu imagino que neste momento, né, tão doloroso, né, da vida de Abraão, essa prova tão, né, tão desafiadora, esse momento da vida de Abraão, ele deve ter conversado com o seu filho, falado, olha meu filho, e eu acredito que a Bíblia não narra, né, mas Abraão, ele começa a contar desde quando Deus o chamou. Olha, Deus, ele me chamou quando estava lá em Ur dos Caldeus, né? Ele me fez promessas, né, que em mim, né, através de mim, através da minha descendência, seriam, né, abençoadas todas as famílias da terra, né? E ele me prometeu, né, que você, através de você, né, todas as famílias da terra seriam abençoadas, meu filho. Mas agora Deus, ele me fez esse pedido, né? Eu acredito que Abraão, ele deve ter falado isso. Se Deus, ele me fez, é porque ele é poderoso até para dos mortos te ressuscitar, meu filho. Se for o caso, Deus, ele vai ressuscitá-lo, né? Então veja como deve ter sido uma cena tão dramática, né? Um momento tão desafiador, mas Abraão, ele não fraquejou, né? E é isso que o Senhor, ele espera de nós, né? Nos momentos de provação, né, nos momentos de dificuldade, né, nos momentos em que o Senhor, ele nos põe
à prova, né, para realmente desvendar aquilo que está dentro do teu coração, dentro do meu coração. O Senhor espera que nós não fraquejemos, mas que possamos confiar em Deus, né? Confiar no Senhor, né? Prosseguir em obediência a este Deus que criou os céus e a terra, né? Você vê que o grupo de louvor, eles cantaram um hino aqui que a natureza, né, ela obedece, né? Ou seja, as estrelas obedecem, os céus obedecem, né? E é preciso que eu e você, né, criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, estejamos dispostos também a obedecer ao Senhor, né? Ou seja, custe o que custar, né? Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, confia no Senhor, né? Ou seja, espera em Deus, né? Anima-te e fortaleça-se em Deus, porque Ele é o teu auxílio, né? Ele é a tua ajuda. O Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que está conosco, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou em nosso lugar, né? Então, tudo o que de mais terrível, né, você e eu poderíamos enfrentar aqui neste mundo, coloque isso na sua mente. Cristo enfrentou no seu lugar, né? Então, tudo o que de mais terrível, né, eu e você poderíamos enfrentar aqui no mundo, por mais difícil que você ache, né, que seja, né, a dificuldade que você está passando, Cristo enfrentou no teu lugar, né? Ou seja, Cristo, ele foi na tua frente, né? Ou seja, ele sofreu o desprezo, o abandono do Pai, né? Levou sobre si toda a ira que estava sobre nós, né? Ficou completamente desamparado pelo Pai. Cristo sofreu o inferno no teu lugar e no meu lugar, né? Para que eu e você jamais fôssemos abandonados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, né? Ou seja, então ele sofreu na nossa frente, né? Aquilo que nós não poderíamos suportar, aquilo que Abraão não poderia suportar, Cristo, né, o próprio Deus, suportou no seu lugar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então isso serve para fortalecer a minha fé e a tua fé, né? Por mais difícil que seja a prova, né? Por mais difícil que seja obedecer ao Senhor, né? Por mais complicado que seja seguir, né, a palavra de Deus, ser obediente ao Senhor, andar na verdade do Evangelho de Cristo, siga ao Senhor, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele cuida, né? Ele tem demonstrado para nós um amor incomparável, um amor incalculável. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Cristo morreu em nosso lugar, né? Ele morreu no teu lugar, Ele morreu em meu lugar, né? Ele sofreu, né, todo o desprezo, toda a dor, todo o desamparo, né, todas as aflições, né, mais agonizantes e angustiantes que você possa imaginar, Cristo padeceu em teu lugar, né, para que eu e você não fôssemos desamparados por Deus, né, abandonados por Deus, né, para que eu e você não tivéssemos que padecer no inferno, Cristo foi em nosso lugar. Então confia no Senhor, né? Obedeça ao Senhor, né? Por mais que seja complicado, né? Como eu disse, às vezes é difícil, né? O que Deus exigiu de Abraão foi algo muito complicado, né? Algo muito complexo, algo muito difícil, né? O que será que Deus tem exigido de você, de mim, de nós aqui nesta noite, né? O que será que Deus, ele requer de nós, né? Será que de fato, né, estamos adorando a Deus, né? Será que Deus, ele é o centro do teu coração, do meu coração, né? Será que de fato Deus, ele é o centro, né, a centralidade da tua vida?
e da minha vida, ou tem alguma coisa aí que está ocupando o lugar de Deus, né? Que nós possamos observar, né? E seguir ao Senhor em obediência. Amém, queridos? Queria agradecer ao Senhor, né? Agradecer por essa oportunidade, né? E que o Espírito de Deus ele possa falar melhor nos nossos corações. Amém, queridos?